na parte de quarta-feira, se você me adorar. Satanás foi ousado na tentação feita a Jesus Cristo. Se você me adorar, tudo isso, todos os reinos da terra, eu darei para você. Satanás queria ser adorado no céu, no lugar de Deus. E quando Jesus Cristo nasceu aqui na terra, nas tentações do deserto, Satanás expressou novamente o desejo dele, a obsessão dele de ser adorado como Deus. Se você me adorar, o conflito entre o bem e o mal gira em torno de adoração. Satanás ainda quer ser adorado. Ele ainda quer ser adorado. E ele usa meios bem sutis para fazer com que a humanidade o adore. O desejo de Satanás de usurpar o trono de Deus também se revela nas narrativas da tentação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Leia comigo, verso 1 até o verso 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante, queridos, que a Bíblia diz que após o batismo, lembre-se que no batismo mencionado aqui em Mateus capítulo 3, os versos 14 até o verso 17, mostra o batismo de Jesus, mostra o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba e pousando sobre Jesus, e mostra também o Deus Pai falando. A voz dele se tornou audível. No verso 17 de Mateus capítulo 3 diz: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Depois de Jesus Cristo ter sido batizado nas águas, depois de Jesus Cristo ter sido batizado pelo Espírito Santo, percebam que Jesus nasceu sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas ele só foi batizado pelo Espírito Santo quando ele saiu das águas. É o que diz aqui em Mateus capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus primeiramente nasceu do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria. Mas depois, na idade de 30 anos, quando ele foi batizado pelo Espírito Santo. Deus quer que esta mesma experiência aconteça na sua vida, meu irmão, minha irmã. Primeiramente, você e eu nascemos da água e do Espírito. Nascemos como filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, um novo nascimento. Mas não é tudo. Deus ainda tem algo maior e melhor para você, que é o batismo do Espírito Santo, que nós deveremos perseguir, buscar o batismo do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu do Espírito Santo, mas também foi batizado pelo Espírito Santo. Você e eu nascemos do Espírito Santo, da água e do Espírito, mas deveremos buscar também o batismo do Espírito Santo. É esta mesma experiência que Deus quer que você e eu tenhamos. Aleluia! Abrindo a Bíblia então aqui, em Mateus capítulo 4, aqui diz o verso 1, Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que Deus, o Pai, não conduziu o Filho ao deserto para ser tentado pelo diabo antes do batismo dele? Antes do batismo do Espírito Santo, Jesus era tentado por Satanás? Sim. Mas as tentações de Satanás para Jesus estavam restritas, estavam limitadas, porque ele ainda não tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Ele veio para iniciar como Adão. Adão caiu em pecado como um ser adulto. Adão pecou como ser adulto. Jesus Cristo veio para iniciar onde Adão caiu. Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, e lembre-se que 30 anos de idade era o ano da maioridade. Hoje, em nossa cultura, quando um homem tem 21 anos, ele se torna de maior, mas naquele tempo a pessoa se tornava de maior com 30 anos, e quando Jesus Cristo completou 30 anos, ele foi batizado nas águas e foi batizado pelo Espírito Santo. E então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como eu dizia antes do batismo do Espírito Santo, Jesus era tentado pelo diabo, sim, mas as tentações eram restritas, porque não tinha chegado o momento. Mas, depois do batismo do Espírito Santo, era como que o Deus Pai falando para Satanás: aí está o meu filho,
Agora você pode tentá-lo do jeito que você quiser. Por isso a Bíblia diz em Mateus 4:1 que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus o Pai expôs o Filho a Satanás dizendo: aí está o meu Filho, batizado pelo Espírito Santo. Agora você o tente como você quiser. Agora não existem mais restrições ou limitações. Faça como você quiser. Tente-o. E Jesus então jejuou 40 dias. E Satanás se manifestou para tentar a Jesus Cristo por 3 vezes. Diz aqui em Mateus 4, agora o verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira tentação de Satanás para Jesus foi com relação ao apetite. Fazia muito sentido, porque Jesus estava há 40 dias sem comer, estava morrendo de fome, estava como pele e osso. E então Satanás tentou a transformar pedras em pães, algo que Jesus podia fazer. Ele, como Deus, pode transformar pedras em pães, assim como fez com que o maná caísse por 40 anos no deserto, alimentando uma multidão de quase 2 milhões de homens e mulheres. Assim também, Jesus, que é Deus, ele poderia transformar pedras em pães para saciar a sua fome, matar a sua fome. Mas, queridos, o pecado de Adão começou pelo apetite, e o pecado e a primeira tentação de Satanás para Jesus foi na questão do apetite. Por isso que Ellen White fala que aquele que vence o poder do apetite vencerá todas as outras tentações, porque é a mais difícil, o apetite. Mas Jesus Cristo foi vitorioso. E a vitória de Jesus pertence a você, meu irmão, a mim. Nós também podemos ser vitoriosos em Jesus Cristo. A resposta de Jesus, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo só de pão, disse Jesus. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Você e eu não podemos depender somente do pão físico, do alimento físico. Nós vivemos daquilo que saiu da boca de Deus. Porque aquilo que sai da boca de Deus é vida. A segunda tentação está no verso 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Na segunda tentação, Satanás apelou para a presunção. Queridos, existe a fé e existe a presunção. A fé é quando você confia em Deus e faz o trabalho de Deus, mas a fé não precisa provar nada. Quando Paulo, depois daquele naufrágio, ele indo para aquela ilha e foram recolher lenha para fazer uma fogueira, e Paulo foi picado por uma serpente, e todos os que estavam ao redor dele ficaram olhando para ele, esperando o momento em que ele cairia morto. Mas isso não aconteceu. Queridos, é diferente quando você faz o trabalho de Deus exercendo a fé. E é diferente quando você se expõe presunçosamente. Se Paulo tivesse pego aquela serpente e falado para todos: eu sou um servo de Deus, e eu vou mostrar para vocês que eu sou um servo de Deus, porque eu vou deixar que esta serpente pique o meu braço e eu vou mostrar para vocês que nada vai acontecer. Isso não seria fé, isso seria presunção. Deus protegeu Paulo porque ele exerceu fé. Fazendo o trabalho de Deus, ele foi picado pela serpente, mas ele não se expôs. Da mesma forma, se Jesus Cristo, atendendo à sugestão de Satanás, ele pulasse daquele monte, se lançasse daquele alto monte, para mostrar para Satanás que ele era o Filho de Deus e que nada iria acontecer para ele, isso não teria sido fé, seria presunção. Mas quando Jesus Cristo disse: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, ele se negou a atender à sugestão de Satanás para mostrar que ele tinha fé. Você não precisa mostrar que você tem fé. Você somente confie em Deus. Não se exponha. Não use de presunção. Como aquele homem que uma vez eu ouvi a história dele, que trabalhava num zoológico, e ele então pulou dentro da jaula do leão para mostrar para todos que nada iria acontecer para ele, assim como não aconteceu para Daniel. Mas a atitude deste homem
que pulou dentro da jaula do leão foi presunção. E a atitude de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, não foi presunção. Ele sobreviveu pela fé em Deus. Não confunda e não se deixe confundir entre fé e presunção. Satanás nos tenta muitas vezes a presunção, a mostrar aos outros que temos fé. Quando nós falamos, nós vamos curar esta pessoa, nós vamos impor as mãos sobre esta pessoa e ela será curada. Pode ser que aparentemente estejamos demonstrando fé, mas não é fé, é presunção. Porque nós estamos chamando atenção para nós mesmos e nos esquecendo de que a vontade de Deus tem que estar acima da nossa vontade. Por isso, quando oramos pelos doentes, temos que falar que seja feita a tua vontade. Porque a um doente Deus cura e a outro doente Deus não cura. Por quê? Nós não sabemos. Nós não conhecemos os mistérios que estão na mente de Deus. Mas nós oramos se for da tua vontade. Isso é exercer fé na soberania divina. Deus não é um servo que está ali para nos atender. Nós é que somos servos de Deus. A terceira tentação está em Mateus capítulo 4. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Agora a questão não era o apetite, não era a presunção, mas agora a questão era adoração. Satanás voltou ao ponto inicial, a razão pela qual ele foi expulso do céu. O ponto inicial, por que aconteceu a rebelião no céu, é que ele queria ser adorado. Satanás quer ser adorado ainda hoje. Mas Jesus Cristo venceu o poder do apetite, Jesus Cristo venceu o poder da presunção e Jesus Cristo venceu também a tentação da adoração, porque ele respondeu o que está aqui em Mateus capítulo 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus comeu quando o Pai enviou os anjos para trazerem comida para que ele comesse. E então os anjos vieram e o serviram. Não foi ele que preparou a comida dele. Ele esperou pela vontade do Pai, pela manifestação do Pai. Nós temos que esperar em Deus, meu querido irmão. Nós somos muito apressados. Em Efésios capítulo 6, verso 12, nos lembra que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Você e eu não estamos lutando contra homens e mulheres. Nós estamos lutando contra as forças espirituais das trevas, contra os demônios. E o nosso esconderijo é Jesus Cristo. Temos que nos esconder em Jesus. Temos que nos submeter a Jesus Cristo, exatamente como diz em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos a Deus, e então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, submissão a Deus, e então poderemos resistir ao diabo, e então ele fugirá de nós. O primeiro ponto, meu irmão, é submissão a Deus. Aleluia!